No livro O Abismo, orientado pelo espírito de André Luiz, nos leva em uma perturbadora viagem por profundezas até então desconhecidas, mais denominado do umbral. O abismo seria o equivalente ao inferno católico, tanto pela energia ali presente, quanto pelas características físicas deste lugar muito sinistro. Um lugar de espíritos degradados pela permanência no mal, muitos não possuindo mais corpo espiritual. Perderam o controle da mente consciente e agora se encontram em uma descida vertiginosa para abismos cada vez mais terríveis e profundos, onde vão cumprir as penas impostas por as suas atitudes em várias encarnações passadas. Para conseguir entrar neste lugar e principalmente sair dele, é preciso a ajuda de um guia espiritual. Chegando ao centro da Terra, podemos avistar cordilheiras com montanhas de picos inacessíveis se vistos de baixo, e além abismos e mais abismos escuros se abrem como um grande espaço de profundidade inconcebíveis para a mente humana. Parece uma imagem do fim do mundo ou do início da criação, sobrevoando os rochedos e penhascos em volta do abismo. Pode-se avistar formas puras, cristalinas, semelhantes a formas humanas, mas feitas de luz, seres angelicais a guardar a passagem para o subterrâneo, ou estão ali para impedir o que está nas profundezas, imerso na escuridão, saia para a superfície, e muito distante, sobre um alto do penhasco, domina a cena um anjo sublime, o arcanjo Gabriel, com as suas longas asas, emanando luz divina para dentro da escuridão do abismo. É como uma chuva de estrelas a iluminar aos poucos as sombras abaixo, e seguindo a viagem rumo ao fundo do abismo, penetrando neste gigantesco vale com extremo cuidado, encontra-se um gigante, um ser descomunal, parecendo um deus antigo. Seu nome é Palaton, guardião da primeira porta. Não sabeis que estás no inferno, e aqui não há consolo nem esperança, gritou o gigante, tentando impedir a descida de André Luiz e o seu guia. Mas um raio de luz mandado por Gabriel lhe deu a passagem, deixando o gigante Palaton para trás. O caminho termina numa escadaria de pequenos degraus a se perder nas profundezas, até chegar na borda de um novo abismo, que mais parece uma grande cova. Em seu fundo, milhares de criaturas, de espíritos, arrastam-se no solo, como que, moldadas umas às outras, de forma bizarra, unidos por um instinto primordial, espíritos que perderam a sua consciência, a consciência da sua humanidade, agora cegos e estacionados na sua evolução. Do alto, o arcanjo Gabriel emana raios de luz celestiais para o fundo do abismo, mas longe de ser uma bênção para estas criaturas ainda tão distantes da salvação. É algo que acaba por aumentar a sua agonia. Ficarão aqui por muito, muito e muito tempo, até o dia em que a força da lei divina os arraste de novo para a superfície, para novas encarnações. Mas ainda temos muito, muito que descer, em escadarias que parecem não ter fim. Mais abaixo, enormes serpentes atravessam o caminho, serpentes com rostos humanos, mutações infernais com olhares expressando muita tristeza e dor. São espíritos deformados, alguns a vagar pelo abismo,
há milhares e milhares de anos, reduzidos a estas formas rastejantes pela vida que levaram na Terra, de tanto se ocuparem pelo seu egoísmo e prática do mal absoluto. Um espírito pode ter o seu perispírito transmutado para esta forma terrível, que é um processo de autodestruição do organismo psíquico. Neste caso, retorna a forma inferiores pelas quais o espírito já passara outrora, assim como todos nós já passamos há milhares de anos, nos primórdios da nossa evolução. Esta região ainda é o lar de aves sobrenaturais, criaturas infernais e que também possuem fisionomias levemente humanas. Também são espíritos condenados, vendo as suas formas regredirem, remetendo a um passado muito distante em nossa jornada no plano físico. Um som de turbilhão toma conta do ambiente. Chegamos em um rio muito largo e caudaloso, nas profundezas do abismo. Este é o Rio Platino, com águas que lembram prata líquida, um dos muitos rios que correm por estas dimensões trevosas. Mas o que podia ser algo belo se revela terrível. As águas deste rio levam milhares e milhares de espíritos desesperados que tentam se agarrar às margens sem sucesso. Muitos inconscientes, outros em pânico, como que carregados por um tsunami de proporções bíblicas. São os espíritos daqueles que se deixaram dominar por todas as paixões e agora não conseguem sair deste fluxo incontrolável de desejos, desencadeado por eles mesmos. Hora de deixar os horrores do platino para trás. Seguindo uma trilha estreita que margeia o rio, chegamos a um lugar mais aberto, onde podemos avistar a margem oposta, uma campina de onde árvores estranhas parecem nos espreitar. Árvores que parecem formas humanas. São espíritos que se vegetalizaram, corações aflitos e inteligências que foram caindo até atingir a inconsciência e começarem a ver os seus corpos retrocedendo na escala da evolução. Um dia voltarão até o mineral e descerão ainda um pouco mais ao seu nível de consciência, mas é certo que retomarão o seu caminho na evolução espiritual. Num futuro distante, quando cansados da permanência no quase nada, ocuparão novos corpos, em novas encarnações, em novas jornadas, provavelmente em mundos primitivos. Chegamos agora em um imenso lago de águas paradas, de coloração esverdeada. Ao olhar com atenção, percebe-se que não é água, mas algo gelatinoso, pegajoso, e dentro dessa substância maligna nos deparamos com milhares e milhares de rostos semi-humanos, espíritos que desceram até o mais profundo abismo, se transformando em uma espécie de massa coletiva e disforme. Unidos pela mesma vibração negativa, são as criaturas que mais tempo demorarão para reencarnar. Para elas, a superfície terrestre onde vivemos é o céu. Estas estão tão distantes do nosso já atrasado nível evolucional, como nós estamos de seres angelicais, e rodeado do lago avista-se uma verdadeira multidão de criaturas farrapadas, que ainda não perderam totalmente a forma humana, ainda não estão totalmente inconscientes e gritam por ajuda,
imploram por uma nova encarnação. Esse lamento coletivo, carregado de angústia e sofrimento, marca a chegada aos domínios do dragão. O dragão, aquele que se opõe a Deus. Há sempre, no fundo da terra, um dragão que domina um império de dragões. E vemos alguns dragões aqui aterradores, sobrevoando e vigiando o mais profundo dos abismos, os seres mais perigosos da criação, que por vezes assumem as formas destas criaturas mitológicas em todos os mundos de vibrações densas como o nosso. Existem dragões e os seus filhos. Satanás, Astarote, Belzebu, figuras e nomes simbólicos de criaturas semelhantes que simplesmente não aceitam a lei divina, que também os criou, mas falta um dragão, o que está acima de todos os outros da sua espécie, aquele que encarna o mal absoluto a 50 metros abaixo. Nos deparamos com uma espécie de praça aberta e em seu centro, acorrentado, uivando e gemendo, uma criatura colossal, cuja simples visão já seria suficiente para fazer um coração parar. Um gigante com talvez uma centena de metros de altura, cercado por um batalhão de adoradores que pareciam ter saído de um pesadelo. O seu nome, ou pelo menos um dos seus muitos nomes, é Lúcifer. Em breve será libertado por Deus. Terá 1000 dias para reinar na terra, para então ser vencido. E nesses 1000 dias, as escolhas do homem decidirão o destino do mundo. Uma visão aterradora, um ser colossal de pura maldade, à espera da sua prometida liberdade de 1000 dias na terra. Um teste definitivo para as escolhas da humanidade. Nesta sinistra arca, também objeto de adoração destas criaturas, estão as leis de Lúcifer. São como uma variação maligna dos 10 mandamentos de Deus. E essa é a sua versão da Arca da Aliança. Mas aqui, uma aliança com o diabo, seguindo a nossa jornada em direção ao centro da Terra, nos deparamos com uma muralha feita de enormes blocos de pedra, coberta de Ere. Há quantos milénios estaria ali? Um portal aberto na muralha nos permite olhar para o outro lado, onde se vê uma espécie de enorme jardim gramado, com muita relva, tomado por árvores estranhas, semelhantes às árvores da terra, mas de coloração avermelhada, sem nenhuma beleza. E nesse jardim encontra-se uma grande casa de pedra. Este é o lar de Atafon, um anjo de pureza absoluta, designado por Deus para guardar as passagens para zonas abissais cada vez mais densas que daqui para a frente vão aparecer em nosso caminho. Um vento muito frio começa a soprar, vindo dos abismos mais profundos. Um vento que carrega o eco de milhões de lamentos, de espíritos, de almas em sofrimento terrível. Atafon diz que o nome deste vento é Teon, o que sopra às mesmas horas todos os dias. Preparem-se para o pior, avisa Atafon. Guiados por um anjo, avistamos ao longo grandes estruturas cobertas por névoa. São enormes prédios de uma cidade do mal absoluto. São grandes torres de aspecto medieval, construções parecendo colossais catedrais malignas. Em comum,
entre os milhares de habitantes desta metrópole o desejo de permanecerem no mal para entrar na cidade, é preciso atravessar um grande arco onde estão escritos: não amamos Deus, nosso mestre é o dragão. Com esta inscrição querem demonstrar o seu desprezo pelo Criador. Adentramos na cidade, onde as construções são escuras, úmidas. Das portas e janelas entreabertas podemos vislumbrar os seus moradores, faces desesperadas, olhares irradiando malignidade. Segundo Atafon, são espíritos trevosos que ainda pensam que são homens. À medida que avançamos, seres cada vez mais estranhos se escondem nos ângulos mais escuros dos caminhos. Toda a cidade é habitada. Uma abertura em rocha viva dá passagem para um enorme corredor feito de blocos de pedra úmidos. E no final deste corredor, um imenso salão. No centro, uma grande fogueira. Iluminada pela sua luz, vemos uma estranha criatura, um demónio das profundezas infernais, uma espécie de anão muito robusto, com uma enorme cabeça onde desponta um só olho no centro da sua testa. Como um ciclope, ele leva na cintura um molho de chaves. É o guarda, é o carrasco daquele inferno em particular. E ocultos nas sombras, agora vemos centenas e centenas de seres em agonia, figuras vagamente humanas, acorrentadas nas enormes paredes que formam o salão, exalam um terrível odor de decomposição e são completamente cegas. São criaturas que gastaram os olhos na terra. Tomados pelo Atafon, descreve como hipnotismo sexual a obsessão sexual descontrolada de baixo padrão pode desgastar o perispírito, cegando estes espíritos por muito tempo. Uma mulher chama a atenção dos viajantes. Parecendo uma árvore ressecada, os seus membros retorcidos a balbuciar palavras ininteligíveis. Por trás destes olhos cegos, ainda sonha e se vê coberta de ouro no interior de palácios, ao lado de imperadores e reis que seduziu em vidas passadas. Mas quem a vê agora só vê podridão e lama. Mais diante nos deparamos com um mar de ossadas, centenas de milhares de esqueletos entrelaçados, gemendo e gritando de dor, apesar das gargantas descarnadas. São espíritos daqueles que acreditaram tão firmemente que após a morte só restaria o esqueleto. Uma crença de tamanha força que ao morrer os seus perispíritos se transformaram nessas formas mentalizadas. Seguimos viagem, guiados pelo anjo Atafon, o guardião das zonas abissais mais trevosas. Chegamos agora em um rochedo que possui uma espécie de enorme fosso escavado na pedra. E dentro desta grande depressão na rocha, uma visão perturbadora nos aguarda. Parecendo crianças, com rostos de velhos, muitas vezes sem membros, somente troncos e cabeças. Milhares e milhares de criaturas dormem um sono intranquilo, uma espécie de coma coletivo. Olhos fundos, absolutamente fechados, como fetos amontoados em um útero materno. São seres completamente voltados para si mesmo, fechados ao mundo exterior, a caminho da degradação perispiritual. Caso não reajam,
decairão ainda mais, pois da mesma forma que o corpo físico se deteriora, o corpo espiritual também pode se desintegrar. O desvario mental destrói o espírito da mesma forma que a evolução mental o aprimora. O homem constrói e destrói a si mesmo. Chegamos em um imenso lago, cercado por rochedos escarpados. Uma sombra imensa escurece ainda mais aquela região de penumbra. Algo que nos sobrevoava, uma espécie de ave, não um pássaro qualquer, algo monstruoso, como que saído de um pesadelo, com pelo menos 100 metros de envergadura em suas asas de pena, negras e aspecto repugnante. A ave infernal é um dos muitos guardiões a serviço dos dragões, que vigiam aquele lugar sinistro. A Tafon diz que existem aos milhares. Este ser em particular foi um impiedoso governante de impérios e assassino de milhões de pessoas. Seu nome, quando encarnado, não pode ser revelado. Segundo o anjo, essa revelação causaria a instabilidade no plano físico, e seguimos descendo pelos abismos até chegar na borda de um rochedo que faz fronteira com um imenso e estranho lamaçal por cinza de chumbo, parecendo material expelido de algum vulcão. Este lamaçal ou lago denso é formado, na verdade, por variados metais diluídos por altas temperaturas. E dentro desta massa grosseira observamos espíritos sofredores, como que chumbados ali aos milhares. Estes são seres que sistematicamente deram fim à própria vida, encarnação após reencarnação, num ciclo milenar de autodestruição incontrolável. Gritos de pavor ecoam no interior desta lama escura, e só de tocar nesta substância é possível captar as energias de baixa vibração ali presentes, revivendo os terríveis momentos em que estes seres se suicidaram em vidas passadas. Contornando este lago terrível, chegamos em uma floresta de grandes árvores, de troncos nudosos, escuras e sem folhas. São espíritos já completamente vegetalizados, em estágios mais adiantados do que vimos alguns níveis acima. A Tafon se aproximou de uma das maiores árvores e, analisando o seu tronco, começou a irradiar uma luz celestial pelos dedos. Os galhos começaram a se agitar. Do tronco, uma voz fraca se fez ouvir, chamando pelo anjo. O nome deste espírito em sofrimento era Hélia. A Tafon disse para ela preservar, pois que um dia recuperaria a sua forma antiga e seguiria na sua evolução. Mas ela se recusava, se achava no Nirvana e queria-se perder ali para sempre. E culpava Deus pela sua condição atual. Há quanto tempo estaria ali? Há quantos milénios? Até onde mais desceria? O seu livre-arbítrio iria determinar o seu destino. Ao deixar a melancólica floresta dos espíritos vegetalizados para trás, somos seguidos por uma névoa de centenas e centenas de criaturas aladas, parecendo estranhas corujas. Também são seres que já foram humanos e agora caminham para a inconsciência completa. Com a degradação dos seus corpos perispirituais, chegamos em um outro imenso lago, parecendo um mar circundando por uma praia de lama, com um grande charco
desta praia avistam-se uma enorme montanha. Diz que o seu nome é Monte do Tempo e é habitado no seu topo por espíritos amantes da mentira e do erro, que acreditam em seu imenso orgulho governar aquela região, mas só governam a lama. No pântano somos observados por seres estranhos, a chafurdar na imundície, criaturas mutiladas, atestados vivos do quanto um espírito pode decair nos abismos. Um retrato de como a mente pode mudar o corpo psicofísico. São bizarras criaturas, em tudo semelhantes a rãs, mas do tamanho de homens, a se arrastarem na inconsciência pela gelatinosa e semi-transparente rostos vagamente humanos, com mutações saídas de um pesadelo. Suspiravam e arfavam em uma espécie de tristeza dolorosa. Existiam ali aos milhares, ocupando cada metro quadrado daquele pântano fétido, fisionomias apáticas. Então, a Tafon explica que são os indecisos. Criaturas que por muitas vidas não conseguiam se decidir nem por Deus, nem pelos seus seres inferiores. Presos entre a matéria e o espírito, sem nunca escolher um lado, perderam tanto tempo que não puderam subir. E agora? Ficam entre o lago e a lama. Com alívio, deixamos o horrível pântano para trás e seguimos descendo nos abismos até chegar a uma enorme montanha feita de uma substância estranha, como gelatina verde. Seguimos e penetramos nesta substância gelatinosa. Lá dentro, talvez, a etapa mais perturbadora desta viagem nos aguarda. Cardumes incessantes de seres aquáticos mutantes, fisionomias humanas, habitavam aquele estranho oceano. Um mar primordial e primitivo, fervilhando de vida, escondido dentro da montanha, com as suas consequências humanas quase petrificadas. São seres que voltaram ao estágio aquático há 20.000 anos, segundo a Tafon. Eram seres humanos na crosta terrestre. Agora vivem aqui, no que é conhecido como o lago de hibernação ou estufa
perispiritual. Um ser bizarro vem ao nosso encontro, em tudo lembrando o lendário Poseidon, ou Neptuno, deus da mitologia grega, mestre dos oceanos, tridente, barbas longas e da cintura para baixo um peixe. Diz ser um Nerodiano, um vigilante dos dragões. Ele nos guia naquele estranho mar gelatinoso até uma caravana, onde dormem milhares e milhares de seres, parecendo peixes mumificados, com cabeças vagamente humanas. Estas criaturas, no estágio anterior, eram rãs, no pântano tenebroso pelo qual passamos. Agora desceram mais ainda, sem mãos nem pernas, em estado de profunda estagnação mental. Seguindo adiante na caverna, chegamos em um amplo salão parecendo um grande forno. Milhares de ovos semi-transparentes estão depositados ali. São criaturas espirituais que retrocederam fisicamente pela permanência no mal e agora ficam como ovos em chocadeiras, chamadas madres da gestação, ainda mais estagnados do que os espíritos ovoides, pois desta forma estamos mais fechados a qualquer influência exterior. Este é o limiar da chamada segunda morte, a degradação total do perispírito. Uma estranha mulher peixe se aproxima de uma das ovas, dirige-se a ela como se fosse um filho. Abraça, acaricia, lamenta a inconsciência desse espírito. Um retrato comovente de uma pobre mãe cujo espírito decaiu, chorando a perda de um filho que caiu ainda mais. Quanto mais penetramos neste perturbador oceano gelatinoso, mais criaturas monstruosas surgem das sombras, algumas de tamanho descomunal. São espíritos muito, muito antigos que criaram estas terríveis prisões para si mesmos. Finalmente, saímos desse mar pavoroso, uma região gelada nos aguarda. Frio intenso e nevascas deprimentes em um dos abismos mais profundos, onde o calor deveria reinar, aqui residem tempo e terra. Duas criaturas femininas angelicais, seres de pureza, seres de pura luz, muito próximas de Atáfano na sua evolução. A sua missão é ensinar aos habitantes dos abismos as leis de Deus e amparar aqueles espíritos que se perderam nessas regiões infernais. Elas também vigiam a passagem para os sub-abismos, os abismos dos abismos, regiões que André Luiz não teve permissão para visitar. Que horrores guardarão estes lugares. Mas lembre-se, há monstros e anjos na criação divina, por todos os cantos do universo. Porém, em um dia, todos, sem exceção, se encontrarão na glória de Deus Pai Todo-Poderoso, redimidos e purificados. Esta é a grande realidade da nossa existência física. Porque se não for desta forma, com certeza iremos adquirir, se não nos libertarmos de tudo, da culpa, dos bens, se não nos voltarmos no dia a dia fisicamente para uma melhoria da nossa consciência, tudo ficará guardado no nosso perispírito e tudo aquilo que nós aprendemos, acreditamos, será pura e simplesmente uma magia, irá desaparecer, porque o que na realidade conta é tudo aquilo que nós acreditamos, acreditamos piamente, porque o ser humano muitas vezes fala uma coisa e acredita noutra, e depois
Depois, cada um de nós sofre as consequências, um dia mais tarde, quando um dia fizermos a passagem do físico para o extrafísico, da matéria para o espiritual, do mundo físico para os mundos espirituais, o mundo dos espíritos, porque carregamos a nossa bagagem, carregamos as nossas crenças e lá não nos irão perguntar de onde é que nós éramos, mas sim o que é que nós fizemos. Por isso, graças a Deus por esta oportunidade.